Quem passa pelas ruas do Centro Histórico de Porto Alegre deve ter visto uma série de obras sendo realizadas. É que desde o mês de maio, a Prefeitura está executando a etapa de maior impacto do programa Centro Mais, que busca reabilitar o bairro mais movimentado da capital. A equipe da TV Câmara veio até aqui e mostra a partir de agora todos os detalhes desse trabalho. Então fique com a gente, porque o Com a Câmara na cidade já começou. O bairro foi um dos primeiros a ser povoados, isso em meados do século XVIII, com a chegada de 60 casais açorianos na localidade, que viria a ser chamada de Porto de Viamão e mais tarde Porto Alegre. Atualmente moram no centro histórico cerca de 39 mil pessoas. Além dos residentes do bairro, circulam diariamente pela região milhares de pessoas vindas de outras zonas da cidade e de outros municípios, seja trabalho, busca de serviços públicos ou lazer. O programa de reabilitação do Centro Histórico foi aprovado em novembro do ano passado pela Câmara Municipal e compõe a revisão do plano diretor. Os trabalhos começaram com a construção de um canteiro de obras na Avenida Borges de Medeiros, próximo à esquina Democrática. A primeira via a sofrer intervenção foi a Rua Otávio Rocha, no trecho que era pavimentado com paralelepípedos entre as ruas Floriano Peixoto e Doutor Flores. Trechos de 9 ruas e avenidas devem passar pelos processos de revitalização ou urbanização. Elas foram escolhidas por serem consideradas os maiores pontos de circulação. São elas: Rua dos Andradas, Uruguai, Voluntários da Pátria, Otávio Rocha, General Vitorino, Doutor Flores, Vigário José Inácio, Marechal Floriano Peixoto e Avenida Borges de Medeiros, no trecho entre a Avenida Salgado Filho e a Rua 7 de Setembro. Entre as intervenções previstas para serem feitas estão a reforma dos calçadões e passeios, a recuperação da pavimentação das vias e corredores de ônibus e a revitalização de canteiros. Diversas secretarias foram mobilizadas para tirar o projeto do papel. O custo total estimado é de R$16 milhões e a conclusão é esperada em até 18 meses. Os trabalhos estão sendo executados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Alguns comerciantes da região afirmam que as obras estão interferindo na movimentação de clientes. Eles comentam que alguns estabelecimentos sofreram redução nas vendas, chegando a 40% em determinados casos. Os comerciantes alegam que a prefeitura promoveu reuniões com os empreendedores para apresentar o programa. Rodrigo Leão, proprietário de uma loja na Rua Otávio Rocha, diz que foi informado pelo executivo que as obras no local teriam duração de 90 dias. Porém, avalia que os trabalhos estão lentos e afirma estar preocupado com a situação. Foi feita a reunião, né? Foi uma reunião só, que seria uma obra de 3 meses, começando em 10 de maio, tirariam as floristas e que não afetaria muito o comércio, porque eles iam isolar, iam dar todo o amparo, né? Aí já chegamos aos 3 meses, aos 90 dias, as obras 2, 3 horas de obras por dia, eles fazem um pouco em cada rua, fazem um pouco aqui, um pouco ali e não finalizam nenhuma, né? Então, assim, é importante ter a obra, vai ficar muito bonito, é excelente para o comércio, vai ficar iluminado, que isso aqui é uma rua, a Otávio Rocha é uma rua muito escura, né? Então ela vai ficar bem iluminada pelo projeto que eles têm ali. Porém, eu acho que eles deveriam dar ênfase a um lugar só, né? Dar foco a um lugar só, finalizar aquele ali, depois ir para outra rua. Eles abriram o centro inteiro e não finalizam nada, né? Então, eu acho que isso é bem importante, acaba atrapalhando o comércio geral do centro, né? A redução nesses 90 dias está em média de 40% a 50%. Caiu muito, muito, porque as pessoas, por exemplo, que está tudo fechado, né? As ruas têm acesso só pelas esquinas.
Então as pessoas passam do outro lado da rua, como é uma rua larga, as pessoas não atravessam, né? Elas acabam indo embora, indo direto, ou acabam, enfim, não fazendo toda a volta para chegar até aqui, fora os horários que eles estão trabalhando, que tem o barulho de máquina, que isso é inevitável, a gente sabia que ia ter, né? Porém, acaba impactando, né? Impacta nas vendas também. O pessoal, eu acredito que o pessoal mais do meio lá das obras estejam talvez prejudicadas, que nem eu tenho falado com outros lojistas, eles realmente passaram para mim que para eles diminuiu, né, as vendas, mas para nós não foi. E sobre a obra, eu na verdade não sei o que é que vai ser feito aqui, mas a princípio falaram que tem um projeto bom, até a melhoria das calçadas, o esgoto, toda essa parte. Então, eu acredito que vai melhorar para nós, né? Porque aqui sempre alaga, alaga. Então, se for nessa questão, pensando nesse ponto de vista, eu acredito que vai melhorar. Essa obra atrapalhou o comércio do voluntário da pátria, um comércio mais movimentado do mundo, de quinto ou sexto comércio mais movimentado do mundo. Nessa rua circula 500 mil a 1 milhão nas festas na rua. Hoje, lógico, circula menos. Fecha 40% circulando menos na rua. Além disso, o que ajudou essa obra? A concentração do povo. Aumentou o roubo, aumentou o assalto, falta de polícia, porque não tem como passar a polícia no meio da rua, como antes, as viaturas. Nosso problema aumentou com os roubos, porque a concentração do pessoal na calçada, como só tem assalto, roubo, aqueles vendedores da rua, que eles prejudicam o comércio muito, prejudicam os funcionários. O que acontece? O povo para e no centro pratica as compras dele no mercado público, nos setores públicos, nos setores da prefeitura. E quem paga a conta? É os comerciantes, médios empresários. Quem sofreu no tudo isso, desde a epidemia até agora, é pequenos empresários, porque eles têm condição menos que os outros. A queda veio tempo, só essa ajuda um pouco para cair. Nós não podemos ocupar a obra, porque é verdade, eles fizeram a época final da temporada de inverno. Eu não posso ocupar eles, porque é verdade, nessa época nosso movimento cai. Uma operação também foi realizada para retirar os ambulantes que ocupavam as vias. Segundo a prefeitura, os trabalhadores informais foram avisados com antecedência da necessidade das reformas. Eles, de acordo com o executivo, foram cadastrados em um sistema a fim de conseguir uma recolocação no mercado formal, alugar salas comerciais e ter acesso a microcrédito. Mais de 200 cadastros teriam sido feitos. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre comenta que a entidade representativa participou ativamente dos debates com o Executivo para construir a melhor forma de executar as obras sem prejudicar os empreendedores. Írio Piva salienta esperar que os transtornos sejam passageiros e que os benefícios das melhorias reflitam na valorização da área mais disputada do comércio. Antes mesmo de começar essa obra, a CDL, Sindilojas e várias outras entidades estiveram reunidas. A Prefeitura de Porto Alegre convocou tanto lojista quanto entidades para poder discutir sobre a reforma do centro. Efetivamente, assim, não existe essa possibilidade de haver toda esta intervenção sem que haja algum tipo de interferência, né, tanto no desempenho das lojas, quanto da circulação de pessoas. Eu entendo que isso realmente cria algum transtorno, mas eu entendo também que nós precisamos passar por isso aqui para que a gente possa construir um ambiente melhor, inclusive para aqueles lojistas e aquelas empresas que estão ali instaladas. Esse foi um tema discutido com a sociedade. Esta obra não está acontecendo ao acaso, né? Ainda há vários meses atrás, antes do início, a gente teve, então, essa possibilidade de discutir
tudo aquilo que iria acontecer. Houve também um compromisso daquele momento da prefeitura de fazer esta obra por etapas, de trabalhar em horários estendidos para que o tempo fosse reduzido ao menor tempo possível desta obra. Então, eu te diria que houve uma preocupação bastante grande e houve, sim, um comunicado. Eu posso te dizer que eu estive presente nessas reuniões e de que houve, sim, essa discussão. É claro que quando a obra começa, e também nesse lugar nem todas as pessoas puderam participar ou quiseram participar, evidentemente que quando começou efetivamente acontecer, os transtornos aparecem e a pessoa tende a enxergar toda a situação baseada naquele momento ali que ela está vivendo, né? É claro que se tem alguma coisa que não está funcionando aí de maneira adequada, acho que é importante as pessoas se manifestarem e acho que assim é nosso papel também como entidade representar essas pessoas. Em relação aos comerciantes ambulantes, o presidente da CDL acrescenta que apoia a retirada responsável dos irregulares, uma vez que eles representam uma concorrência desleal com os empreendedores legalizados, que pagam impostos. É muito frustrante para um empreendedor que paga salários em dia, que paga tributos que são altos, né? No Brasil é um lugar onde a quantidade de tributos são muitos e pesados, ter que competir com alguém que trabalha de maneira informal, muitas vezes vendendo mercadorias na ilegalidade. Eu nem diria na informalidade, diria até ilegalidade, porque muitas vezes essas mercadorias chegam de maneira completamente ilegais. Eu entendo também que aquelas pessoas que estão ali trabalhando, muitas vezes elas são vítimas, inclusive, de toda essa situação, elas têm família, precisam sustentar as famílias, então, evidentemente, nós somos completamente contra a ilegalidade e a informalidade. Temos que entender que este é um problema real que está ali, e acho que é o papel da prefeitura tentar cadastrar, encontrar saídas para que essas pessoas possam sobreviver, sustentar suas famílias, mas realmente é muito difícil para quem trabalha, que paga o aluguel, que paga os impostos, que paga os salários, concorrer com alguém que está ali e que muitas vezes ocupa a própria calçada ou a própria vitrine da loja que está ali instalada. Isso realmente nós precisamos combater, tá? Sempre levando em consideração que tem seres humanos ali, esses seres humanos precisam também ser ouvidos, precisam receber muitas vezes orientação, ajuda e tudo, mas esse é um problema que precisa ser atacado, porque se ele não for atacado, cada vez fica maior e cada vez mais difícil de ser resolvido. Alguns parlamentares que analisaram o programa de reabilitação do Centro Histórico durante as discussões no Legislativo expressam otimismo com a execução do projeto. Já outros destacam que a população tem prioridades diferentes e que a questão dos ambulantes precisa ser encarada com maior atenção. Primeiramente, devemos dizer que facilita o comércio, né? E unifica o centro. O centro, do jeito que está, é a insegurança, é a desorganização para todo mundo, não valoriza uma área fundamental em que passam em torno de mais de 200 mil pessoas por dia, sendo ali da Calda Júnior até a rodoviária. É impressionante o movimento. O centro não beneficia só a nossa capital, beneficia também a grande Porto Alegre. Tem muitos compradores de lá. E eu tenho certeza que ali é onde alavanca o comércio da nossa capital, é o maior comércio da capital. E as pessoas gostam de tomar um cafezinho, bater papo, a maioria ainda trabalha no centro. Tudo acontece ainda no centro, não só cultural. Nós temos a cultura de ir para o centro, né? Conversar com um amigo, fazer compras. Ninguém é contra a revitalização do centro, evidentemente. Todos somos a favor. Porém, nós temos que ter alguns critérios para analisar isso. E um deles é o critério da acessibilidade. Tem que haver um pensamento voltado para as pessoas, e aliás hoje estão tendo sessão na Câmara sobre isso, portadoras de deficiências físicas, motoras,
mentais que impedem uma acessibilidade plena e tem que ter mecanismos urbanos, sim, equipamentos que possibilitem essa acessibilidade. Segundo ponto, o governo municipal tem a obrigação de pensar na questão da habitação. Nós não temos habitação popular e nenhum projeto de habitação popular, nem no centro, nem em lugar algum da cidade. E o centro pode ser bem utilizado nesse sentido. Nós temos mais de 50 armazéns gerais fechados, o Cais do Porto, por exemplo. Nós temos um imóvel aqui na Andrade de Neves com a ladeira, que não é utilizado para nada e abrigou famílias ali já, na Andrade de Neves com General Câmara. Então isso tem que ser pensado, a questão da habitação, muito. E o outro fator, que é o dos ambulantes, olha, as pessoas hoje não têm emprego nem renda. Nós temos 57,8% dos brasileiros em situação de insegurança alimentar. Não sabem quando terão a próxima refeição do dia. E as pessoas não têm, repito, emprego e renda, então não pode simplesmente tirar ambulantes. Não é assim que funciona. Porque aquela é a única renda das pessoas. Então tem que ter uma alternativa. Não é dizer assim, ali não haverá ambulantes. Não. Quanto aos camelódromos, ou camelô tem, mas não comporta todos, né? Os camelôs serão requalificados, ou seja, pelo que eu sei, a prefeitura tem inclusive até uma linha de crédito para que eles possam viver e sejam empreendedores. Ou seja, aqueles que quiserem ter o seu estabelecimento terão essa linha de crédito. Outros que não tiverem serão adaptados. Agora, não pode tu organizar o centro e deixar desorganizado como hoje, aí não dá, né? Uma coisa busca a outra. Se tu organiza o centro, qualifica as ruas, qualifica a iluminação, qualifica a segurança, bom, tu também tem que chegar aos camelôs, olha, nós queremos fortalecer vocês também e vocês serem requalificados para, aqui no centro, construírem também uma ideia positiva. Eu acho que o diálogo tem que aproximar, não adianta disparar para lá, disparar para cá, achar que o camelô é tudo isso e o outro achar que não é tudo aquilo, né? Então, tem que chegar a uma harmonia. Se nós conseguirmos acomodar os camelôs num reduto próprio seu, de uma microempresa, né? Poder trabalhar, ser o seu negócio, tenho certeza que muitos vão gostar. Na última quarta-feira, foi liberado para a circulação de pedestres o trecho 1 da Rua Voluntários da Pátria, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Vigário José Inácio. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Uma entrevista com o secretário André Flores chegou a ser confirmada, porém, ao informar a reportagem sobre uma agenda de emergência do titular da pasta, a entrevista foi desmarcada. Até o fechamento do programa, não obtivemos mais retorno. O Com a Câmara na cidade de hoje fica por aqui. Você pode conferir mais conteúdos produzidos pela TV Câmara nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.